E já estamos de volta, né? Nesse segundo bloco, você sabe que são os temas escolhidos por você. A nossa audiência elencou dois assuntos prioritários para que a gente falasse aqui, né, já que o tempo é curto e a gente quer realmente passar o máximo possível de propostas para o nosso município. Nós vamos falar sobre saúde e educação. Na verdade, eu vou inverter essa ordem, vou começar com a educação, né? Aproveitar a presença de um professor de história aqui, né? Para a gente falar um pouco da educação. Eu vou começar justamente com o Rodrigo Cossenza. Rodrigo, eu já perguntei isso a alguns candidatos, eu gostaria de perguntar para você também. Em Teresópolis, em virtude de alguns bons resultados que tivemos nos últimos anos, há uma impressão de que a qualidade da educação em Teresópolis ela é boa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ouve muito, principalmente dos profissionais de educação, que existe uma certa comodidade por conta desses bons números. Ou seja, não se investiu como deveria investir, tanto em infraestrutura quanto na capacitação dos profissionais nos últimos anos. Você considera que seja esse realmente um movimento? Uma boa qualidade, né, acabou gerando uma certa comodidade? Bom, primeira coisa é a gente tem que destrinchar um pouquinho os números. Perceber o que é essa boa qualidade e quais escolas estão levando à frente esses bons números. Porque, por vezes, nós podemos ter uma, duas escolas, três, Destacam. com um destaque muito grande, e o restante das escolas acabam atuando de uma maneira muito Sim. a desejar, por toda a sorte de problemas que o universo da educação tem. Desde salários muito aquém da dignidade, até a infraestrutura mesmo. Ter biblioteca, laboratório de informática, todo um universo de necessidades contemporâneas que são importantes para serem pensadas. Primeiro, aí tem que analisar esse processo. Eu acho que tem a pedra de toque do nosso programa é a questão da democracia e da participação. A questão da democracia, direitos humanos, participação. E levar a democracia para o universo educacional é um dos elementos essenciais. Então a gente pensa todo o processo da educação e a própria estrutura escolar como ambientes que possam também se tornar fóruns de discussão, que possam se tornar espaços para a memória do bairro onde está alocada aquela escola, ou seja, criar um vínculo da escola com a comunidade que ela está instalada. Um outro elemento importante é o processo eleitoral da escolha de diretores, que tem que ser o mais desvinculado possível de quem está no poder público. Tem que ter liberdade para essa escolha. E muito mais ligado à comunidade escolar do que quem está na prefeitura. Sim. É lógico que vai ter diálogo com a prefeitura, pelo amor de Deus, mas quem escolhe esse processo, quem escolhe quem será o diretor e todo o corpo diretor, tem que ser a comunidade escolar. Então, talvez um outro elemento que seja importante dar um certo destaque ele vai dialogar com uma outra coisa que é problemática também em Teresópolis, mas a gente tem uma perspectiva de se criar um ensino integral. Sim. Só que ensino integral não é atochar a criança lá, deixá-lo na escola o dia inteiro. Mas a gente tem um número, e aí eu vou linkar dois assuntos que são importantes. A gente tem um número de clubes abandonados na cidade. Sim, um número bem razoável. E de outros instrumentos, de outros aparelhos que podem ser utilizados pelo poder público. E utilizar esses espaços como espaços de uso educacional. Ou seja, utilizar espaços de clube nas proximidades de algumas escolas como espaço para as atividades tanto culturais, artísticas, quanto atividades esportivas. Aprender com o material que nós temos. Tentar utilizar o material que nós temos, é claro, esse é um ponto essencial, discutido com a comunidade escolar. Claro. Não dá para a gente pensar em educação sem pensar que a educação é feita pelas pessoas que estão ali no processo. Então, os professores, são todos os profissionais da área de educação, os pais dos alunos e os alunos. Chega a ser um absurdo você não pensar que as pessoas possam participar livremente
do processo de construir o que é o processo pedagógico. Eles têm que fazer isso. Assim, inclusive faz parte de se entender como agente de mudanças no município. Ou seja, claro. É o tipo de reação da primeira pergunta, da pergunta que você fez anteriormente sobre o que fazer para mudar e para o cara se sentir motivado a participar politicamente. Isso já inicia assim. Você atua na sua escola, você percebe as mudanças, você vê que as escolhas ali aí você erra, mas percebe que pode mudar, volta atrás. Legal. Mas você se sente vivenciando a escola. Eu acho que essa talvez seja o nosso norte. Só dar uma acrescentadazinha rápida. Pode acrescentar à vontade. Que faltou muito pouco. Mas como eu convivi, é isso, a questão da educação integral. O programa dos CIEPs. Hoje, nós vemos aí na campanha eleitoral, não só em Teresópolis, mas em todos os municípios, todos os candidatos falando na educação integral. Quando fala a educação integral só é possível com o horário integral. A partir da educação, resolvendo também alguns problemas sociais. Imagina as mães que trabalham, ter uma escola confiável, onde seu filho fica o dia inteiro na escola, trancado numa sala de aula. Olha, a multiplicidade das atividades, da formação, para que seja uma educação integral. À tardinha, a criança vai para casa, o adolescente vai para casa, estando assistido, a atenção à saúde da criança. Quer dizer, a escola também como um ambiente comunitário. Quando fala dos clubes, eu, no exercício do mandato de deputado estadual, tenho uma lei de minha autoria que eu chamei de Programa de Massificação da Prática Esportiva. Quero adequar, já que a escola não tem equipamentos, com o clube da área. Eu que sou peladeiro, outro dia até me exibi, joguei uma pelada, sabe? Tive uma distensão, quase que no primeiro quinto, 5 minutos, eu tive uma distensão. Mas estava vendo ali a importância também. O esporte. A gente tem campinho de futebol aqui em Teresópolis, que não tem um vestiáriozinho, pô. É verdade. Não tem assim, uma mínima infraestrutura. A galera que pratica, pode trocar de roupa, tomar um banho depois. Quer dizer, há coisas mínimas. Porque diz assim, receita, tem que ter uma preocupação com a receita. E a qualidade das despesas aplica em quê? Então, a educação, é a partir da educação que os exemplos vão sendo transmitidos. Pois não, então, eu reivindico aqui, né, já que eu fiquei muito tempo convivendo, né, lá com o pessoal da educação integral, dos CIEPs, dos brisolões, que tem que dizer isto, que eu encontro muita gente em Teresópolis, que mesmo não tendo sido vinculada à época ao partido do Brizola, né, mas que hoje tem a visão correta de que aquele projeto foi uma oportunidade perdida. Vamos recuperar tudo isso, com as adaptações, com as transformações. Claro, mas é o que eu digo, o pessoal tem muitos profissionais da educação nos seus quadros. Se existe uma área onde o pessoal está assim, sintonizadíssimo com essa perspectiva democrática, é a partir da educação. Mas vamos falar agora de saúde. Eu só queria fazer um complemento a essa coisa da educação, porque compete ao município a educação básica. No entanto, assim, é muito importante entender que quem ocupa a prefeitura tem um diálogo sério com as instituições de ensino superior, ou seja, que possam estar instaladas no município, e com a possibilidade de ter um ensino técnico. O diálogo com o governo do estado para que se tenha ensino técnico de fato em Teresópolis, ou seja, que a FAETEC esteja como FAETEC aqui, ou seja, com o ensino técnico, ensino médio integrado ao ensino técnico, é essencial. E o diálogo com a UERJ é essencial, por quê? Porque é a possibilidade da gente criar aqui um polo de conhecimento sobre a cidade. Ampliar a UERJ é necessário. Só para dizer,
um modelo de desenvolvimento onde a qualificação profissional encontre espaço depois no mercado de trabalho. Exatamente. É isto aqui. E nós temos a UERJ, mas nós temos outras nós temos a FESO, nós temos aí, mas é da iniciativa privada. Mas, está na cidade. Mas não tem um papel social, claro, e é preciso aproveitar. Tem que ter essa interlocução. Com certeza. Bom, vamos falar rapidamente então da saúde, já que a gente tem um tempinho aí já reduzido, mas temos que falar desse assunto também, que é um assunto que acaba sendo realmente problemático. A gente costuma dizer, Paulo, aqui que em Teresópolis a situação da saúde é um problema sério no país inteiro, mas em Teresópolis é caótico, para lá de preocupante, e vidas estão sendo perdidas pela incapacidade do município de gerir a sua saúde. Você encontrou isso aqui também? Deixa eu lhe dizer, uma tragédia. O Sistema Único de Saúde vem sendo derrotado, porque na Assembleia Nacional Constituinte, o debate sobre a saúde, em relação aos demais temas, foi um debate muito aprofundado. Mas a base era a descentralização das ações de saúde. Porque muitas vezes a saúde tem que ser a saúde preventiva, tem que ter, e a saúde, para ser preventiva, ela incorpora inúmeras outras coisas. Mas aquela atenção inicial básica, a saúde da família, tem que levar isto, os polos, o mais descentralizado possível. Teresópolis, pela população que já caminha para casas dos 200 mil, Teresópolis já exige uma rede completa, não só de prevenção, mas de atenção à saúde, incluindo a média e a alta complexidade. Pegar o caso do pessoal da hemodiálise. Olha aí, um problema dramático, embora alcançando um contingente humano que numericamente, na visão de alguns, é pequeno, mas aquilo é o exemplo do desprezo. Sim. De como a insensibilidade... Falta de prioridade mesmo. É isso. Então, eu posso dizer, e digo isso sem vaidade, que a área da saúde exige esse debate, mas ao mesmo tempo ações emergenciais, mas aproveitando também aquilo que já tem instalado no município. Por quê? Porque mesmo a saúde privada sobrevive de repasses de recursos públicos. Então tem que ter uma parceria nesse sentido, mas uma parceria responsável, cuidando, não é simplesmente receber recursos públicos com uma contrapartida que não é compatível. Então nós temos que cuidar disso e ampliar a rede pública. Ampliar a rede pública. E mais, aproveitando, já que falamos de saúde e educação, pode ser que o tema não venha, uma mensagem aos servidores públicos. Sim. Porque o servidor público, ele não é empregado do governante. É por isso que ele tem que ser concursado. O servidor público, concursado, estatutário, com plano de cargos, carreiras e salários e com outros benefícios, ele é um representante da sociedade. Uma gestão democrática não vê o servidor como um empregado do governante, ele é um empregado da sociedade. Ele tem que ter voz, tem que ter participação. Ele não pode ficar sendo um mero elemento de execução sem meios. Ele tem que participar da formulação daquilo que depois ele vai implementar. Então, eu quero mandar essa mensagem aos nossos servidores públicos e os servidores públicos que moram em Teresópolis, mesmo sendo eles federais, estaduais, civis e militares, todos os servidores públicos, aqueles que acompanharam a minha trajetória política, pelo menos os estaduais e os federais, sabem do compromisso. Claro. Quer dizer, mais uma gestão que não vai transferir responsabilidades públicas, porque tem que assumir as responsabilidades públicas definidas na Constituição. E as responsabilidades públicas são assumidas com a participação da sociedade, mas através também
dos servidores públicos. É isso aí, não pode abrir mão realmente de gerir a saúde. Quer acrescentar alguma coisa rapidinho, Rodrigo? A gente está no finalzinho. Bom, então vamos para o próximo bloco. Quero agradecer já a participação das pessoas. A gente já está aqui com a pergunta definida. No próximo bloco tem a sua pergunta sendo lida e também tem um tema em que os candidatos vão escolher aqui para falar, para finalizar a sua participação aqui no programa de hoje, na primeira entrevista da semana, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco o último bloco, e você vai ouvir a sua pergunta, a pergunta do internauta e também o último assunto a ser debatido aqui pelos candidatos do PSOL. Então, daqui a pouco a gente está de volta.